Você não é bipolar. Você é um ser multidimensional. Foi isso que eu acabei descobrindo de tantas investigações, de tanto buscar por cura, de tanto buscar por transcendência da bipolaridade. Eu acabei descobrindo isso que eu falei para vocês, certo? Pessoal, eu não tenho nenhuma religião específica, tá? Eu quero dizer para vocês aqui que eu sou uma espiritualista universal, tá? Eu digo que eu sou de todas e de nenhuma religião ao mesmo tempo, tá? Assim como quando eu recebi o diagnóstico de bipolaridade, eu não me enquadrei em nenhum rótulo de bipolaridade, tá? Eu não digo que eu sou bipolar, tá? Eu digo que eu recebi o diagnóstico de bipolaridade, tá? Mas eu não me identifico com... Eu não trago para mim esse peso dessa palavra bipolar, tá? Eu a utilizo nos vídeos, né? Nas thumbnails para chamar a atenção, né, desse público, né? Mas eu não me rotulo e não gosto que rotule ninguém com esse nome, né, bipolar ou de qualquer outra doença, transtorno psiquiátrico que você tenha aí recebido o diagnóstico, tá? Por que é importante não trazer esse peso? Porque se você se identifica com aquilo, né, você não sai daquilo, você não tem a possibilidade, né, de transcender aquele estado, porque você não é bipolar. Talvez você esteja numa fase, né, bipolar, mas você não é aquilo, você não nasceu com essa doença, né? O que aconteceu na sua vida? Apenas você, esse gene que você já carregava, ele foi ativado devido a fatores ambientais estressantes, traumas que você passou na sua vida, o acúmulo de todo o seu histórico de traumas e de feridas emocionais fez com que ativasse o gene da bipolaridade. Ou muitos utilizaram drogas, né, lícitas ou ilícitas, ou tomaram ayahuasca, né, ou outras medicinas, né, que causam esse efeito psicotrópico, né, são psicotrópicos, né. Então, tudo isso pode ter ativado aí, né, esse gene da bipolaridade para você. Mas o que acontece? Não traga esse rótulo para você. Por quê? Porque nenhuma pessoa, nenhum ser humano na face da Terra pode ser médico, pode ser doutor, pode ser o que for. Ninguém tem o direito de te rotular, tá? Por quê? E você não pode introjetar, você não pode receber isso. Tudo bem, você você vai no psiquiatra, você utiliza um medicamento para isso, né? Para lhe auxiliar nos seus processos. Lógico que ela já chegou no físico, né? Você precisa do medicamento, né? Muitas vezes para sair da crise. Maravilha, tá? Mas não traga isso para você. Por quê? Para Deus, Deus fez seres humanos perfeitos. Nós somos perfeitos na nossa essência. Nós não nascemos com esses problemas. O que aconteceu ao longo da nossa vida, as coisas, o ambiente, o ambiente externo, né? Tudo que aconteceu na nossa vida, porque fez com que ativasse, né? Fatores estressantes fizeram com que ativasse esse gene aí dentro de você. Mas assim como foi ativado, ele pode ser desativado, tá? E apenas Deus para te tirar essa doença. Se você quiser aprender com ela, tá? Porque a bipolaridade, ela é uma ferramenta para você aprender sobre si mesmo, sobre as suas emoções. Ela é uma ferramenta de educação emocional, ela é uma ferramenta de educação espiritual. Ela está te ajudando a evoluir espiritualmente. Você é um ser encarnado materialmente aqui, né? Mas você é um espírito que está transitando aqui na matéria. Aqui é uma transição, certo? Aqui é só uma passagem, tá? Você é um espírito que está vivendo uma experiência carnal, material aqui na Terra. Mas você é um espírito. O espírito, ele não tem essas doenças, certo?
Nosso espírito é perfeito. Então você pode reivindicar essa perfeição para você, mas precisa aprender aí, né? Tá precisando aprender com as suas emoções, certo? As emoções são as suas ferramentas para você aprender com elas, tá? E uma coisa que eu quero falar aqui também, né? Logo no começo eu falei, você não é bipolar, você é um ser multidimensional. Para você chegar hoje nessa vida que você tem, recebendo esse diagnóstico que você recebeu, você não é um espírito, você não é, digamos assim, essa não é a tua primeira, provavelmente essa não é a tua primeira vida, não é a tua primeira encarnação aqui na Terra, tá? Esse corpo pode ter sido a primeira vez que você recebeu ele aqui na Terra, mas o teu espírito já é antigo, já passou por diversas encarnações, tá? E já teve aí, fez coisas boas, mas também, por outro lado, pode ter feito coisas ruins. E muitos de nós que estamos encarnados hoje aqui no planeta Terra, tivemos experiências não tão boas em vidas passadas. Muitas vezes podemos ter matado outras pessoas, ferido outras pessoas, não é? Enfim, várias são as situações, não é? E hoje você... E outra coisa, investigação de vidas passadas, eu sei que existe e tudo bem se você acha que você precisa fazer uma terapia dessa, mas eu vou te dizer, não precisa, tá? Porque Deus, ele nos deu a bênção do esquecimento, tá? Você não precisa fazer uma terapia de vidas passadas para saber o que você fez. Bom, se você já está aqui com ele e recebeu esse diagnóstico, tá? O que acontece? Durante as suas crises de bipolaridade, provavelmente você acessou, tá? Memórias do teu registro acástico, tá? Que fica no teu campo energético, no teu campo astral etérico, que fica ao redor de ti, tá? Essas informações ficam no nosso espírito, ficam gravadas no nosso perispírito. E aí você passa traumas, né? Você vive situações muitas vezes idênticas a que você viveu em vidas passadas, e aquilo te ativa uma memória. E aí você não consegue lidar com aquela emoção. Porque aquilo ativou, foi gatilho para você. Tá? Eu digo isso porque é baseado nas minhas experiências. Eu vou contar uma delas aqui para vocês. Primeira vez que eu tive crise foi uma crise de depressão. Eu estava na faculdade e na faculdade tinha aquele movimento para quem ia se eleger para uma chapa, para ser representante da turma, né? E aí eu me candidatei e foi eu e mais um outro rapaz lá da sala, né? Eu tava na faculdade. E aí eu recebi olhares, né, assim, de desaprovação, né, da outra chapa, né? Eles provavelmente ficavam criticando ou falando mal, alguma coisa assim. E eu olhei e eu recebi aqueles olhares, né? E aquilo para mim foi o fim da picada, porque aqueles olhares de reprovação social, né, provavelmente me fizeram entrar em contato com uma memória de uma vida passada minha, tá? Aonde eu sofri uma execração social, tá? Muitas de nós, mulheres encarnadas hoje aqui na Terra, fomos bruxas, certo? E aí as bruxas, elas foram execradas socialmente, elas foram apedrejadas, elas foram queimadas em praça pública, né? E aquela memória, ela fica gravada. Só para um detalhe aqui, pessoal, eu não fiz terapia de regressão para acessar essa informação que eu estou dizendo para vocês, tá? Isso aqui é um conhecimento meu já, que eu conheço, né, de terapias holísticas, e que eu vi, tá? Que teve correlação. Então, eu não preciso ir lá ter curiosidade de saber o que eu fiz em vida passada, né? Para acessar reacessar de novo aquelas memórias traumáticas. Não preciso isso. Não preciso me retraumatizar. E eu não aconselho que vocês façam isso também. Fiquem com a bênção do esquecimento que Deus nos deu, né? Porque isso é importante, tá?
Então, qual é a nossa principal aprendizado aqui? Certo? É a gente aprender a amar. Tudo aqui, todas as pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, elas têm, para além das suas missões pessoais, a gente tem uma única missão como humanidade, que é aprender sobre o amor. Amar uns aos outros. Não aquele amor que eu digo da boca para fora. Ah, eu te amo. E na verdade não sabe como amar. Quem ensina a gente como amar são os animais. Os animais, eles têm um amor incondicional. Eles ensinam a gente a amar, tá? Então os animais, eles te amam independente do que tu faça, né? Então isso é um grande aprendizado, tá? Então o que eu recomendo para vocês, tenham um pet. Tenham um pet, deem amor para esse pet, tá? Frequentem, façam um trabalho voluntariado. Eu recomendo também para vocês um trabalho voluntariado. Visita um lar de idosos, visita um abrigo de crianças. Saiba que a tua dor não é a maior do mundo, tá? Não foca somente em se curar e fazer as tuas terapias. Vai dar amor, espalhar amor, tá? Porque a gente veio aprender aqui sobre isso. Sobre dar amor, sobre ser amor, né? Espalhar o amor, sobre amar incondicionalmente as outras pessoas que a gente, fazendo esse trabalho voluntário, a gente não espera receber nada de volta, né? Sem esperar receber nada em troca, sabe? Aquele amor por dar, por ser simplesmente amor e querer compartilhar o seu carinho, querer compartilhar a sua alegria, querer compartilhar um pouco da sua vida, tá? Nós somos chamados, inclusive pela medicina ancestral egípcia, né? Pela linguagem do corpo, né? A gente tem a grande terapeuta Cristina Cairo, ela fala muito isso. As pessoas que têm bipolaridade, você precisa ir fazer trabalhos voluntários, você se dedicar a uma causa, sabe? Porque esse trabalho a caridade, né? A gente veio chamado aqui para caridade. Muitas das vezes você que está aí passando por crises, né? Muitas vezes essas emoções não são nem suas, são de memórias passadas de vidas suas, ou talvez nem sejam suas originariamente. Talvez você, porque é sensitivo, né, está captando o conteúdo emocional das pessoas com as quais você se relaciona. E aí você fica confuso. Você não sabe por que veio um choro do nada. Nem era seu, era de outra pessoa. Não sabe por que veio aquela raiva do nada. Nem era seu. Era um espírito que encostou ali em você e de repente descarregou por afinidade com a tua energia, descarregou ali e você ficou com raiva. Você está fumando em excesso, você não sabe o porquê. Tem os teus problemas, né? Mas quando você fuma, você já não fuma sozinho. Quando você bebe, você não bebe sozinho, tá? Aqui eu tô responsável de passar uma educação espiritual para vocês, né? Uma base de uma educação espiritual para vocês, independente de religiões, tá? A gente vive num mundo onde a maior parte dele é espiritual e nós somos espíritos, só estamos passando transitoriamente aqui uma experiência aqui na Mãe Terra, na materialidade, tá? É uma transição, mas a maior parte do mundo tem espíritos vivendo ao nosso redor. E quando você fuma, você não fuma mais só por você. Quando você fuma, acende um cigarro, pega o primeiro copo de cerveja, colado contigo, tem um monte de espírito. E aí quando você bebe, você bebeu tanto, encheu a cara e não sabe o que aconteceu. Não foi só você que estava bebendo. Espíritos encostaram em você e estavam bebendo ali junto com você, se aproveitando daquela energia, porque vem por sintonia. A mesma coisa não é só por álcool, nem por cigarro, tá? Também por comida. Também por comida, pessoal. Isso eu já experienciei comigo mesma também, tá? Da gente sente mesmo, tá? Espírito encostar na gente. E aí quando a gente vê, a gente comeu tanto que a gente
não era nem só a gente que estava comendo ali. Espíritos que estavam ali têm afinidade, a mesmo porque o vício ele abre brechas no mundo espiritual, ele abre portas no teu campo áurico, tá? E aí aqueles espíritos afins se aproximam. A mesma coisa são para as outras atividades que você faz. Se você vai lá num abrigo visitar idosos, né, tem espíritos bons te acompanhando ali também, te incentivando, vai lá, vamos lá fazer atividade, tá? Quando você faz um trabalho de caridade, tem espíritos bons. Quando você estuda, tem espíritos bons ali junto contigo, que se afinizam pelo estudo, porque gostam de estudar, vão te ajudar a estudar. A mesma coisa para fazer esportes, tá? Tem espíritos que te incentivam ali, pô, vai lá, eu te ajudo, tal. Sabe aquela força que você faz a mais ali, você não sabe de onde veio aquela força. O mundo espiritual positivo estava ali contigo também. Então é isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Independente de religiões, seja você evangélico, seja você umbandista, seja você kardecista, seja você católico, qualquer outra religião. Espírito é independente de religião, certo? O mundo espiritual, a gente está cercado pelo mundo espiritual energético, tá? E aqui, pessoal, a gente precisa ter bastante os pés no chão e as pessoas, né, com bipolaridade, principalmente a tipo 1, tá? Que precisam trabalhar a mediunidade. O que é ser um médium? Um médium é aquela pessoa que ela tem a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, tá? Então, provavelmente, se você nascesse numa aldeia indígena, você ia ser preparado para você ser um xamã, um grande curador. Se você nascesse na cultura da religião afro, na cultura umbandista, você ia ser um médium lá daqueles que... Você ia ser preparado para ser um médium daqueles que incorpora ou que faz trabalhos de cura ali, que recebe espíritos para fazer trabalho de cura. Ou seja, você é um curador. As tuas mãos têm muito poder de cura, tem muita energia, tem muita capacidade de enviar energia. Então, outra coisa que eu aconselho você fazer é um reiki, fazer um curso de reiki, tá? Para você fazer auto-reiki, tá? O auto-reiki é como se fosse um passe que você recebe na casa espírita. Outra coisa que eu aconselho também, as pessoas que estão com princípio aí, né, não estão se sentindo bem por crises, né, passaram por crises, ir numa casa, no centro kardecista e receber um passe, que aí você reharmoniza as suas energias. Se você está numa casa de umbanda, vai se aconselhar, vai receber ali uma recomendação de um banho energético para você fazer no seu corpo, tá? Então são essas coisas que eu recomendo. Ou se você é do evangélico, faça uma oração, né? Enfim, eles têm as recomendações, os evangélicos têm as recomendações deles, né? Mas é isso, tá? Faça essas suas orações, vigia e ora. A fé é para todo mundo também, independente de religião, tá? Então, como a gente é um mundo dualista, né? O mundo é naturalmente bipolar, né? Temos o lado bom, o lado mal, tá? A gente tem que andar ali no equilíbrio, saber que assim como a gente tem sombra, a gente tem luz também, a gente é luz também. E reforçar esse nosso lado luz e querer ao máximo ficar ali na presença de Cristo, conectado com o seu eu crístico interior, com o seu eu crístico solar, tá? Chamar a presença mesmo de Jesus Cristo, né? Dos anjos, nós temos anjos, né? Nós temos amigos de Deus, pessoal, a gente não tá sozinho. Você pode pensar que você está enfrentando a pior solidão, que você foi abandonado, que você foi rejeitado, mas tenha um cuidado invisível ao entorno de nós, pessoal. A gente tem um cuidado invisível, a gente tem anjos, a gente tem amigos de Deus que estão ali prontos, só que a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa ter humildade e pedir ajuda. Deus, me ajuda, me envia os teus amigos. Eu quero mudar, sabe? A espiritualidade fica animada quando você quer mudar as suas atitudes, quer deixar de ser egoísta, quer deixar de ser ciumento, quer deixar de ser raivoso, quer deixar de ser agressivo,
sabe, quer parar de fumar, quer parar de beber, quer parar de usar drogas. A espiritualidade amiga fica feliz com você, querendo mudar. E Deus envia os seus amigos ali, sabe? Pode ser que ele não responda na mesma hora a tua oração, mas vai acontecer coisas contigo, vai acontecer livramentos contigo, vai aparecer uma pessoa nova, vai te apresentar uma oportunidade. Do nada vai vir ajuda, tá? Quando você menos esperar, a ajuda vai vir na hora certa. Mas você precisa ter fé e você nunca tá sozinho, porque Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Meu Deus, que roupa eu preciso usar hoje? Que alimento eu preciso usar? Que alimento eu preciso comer hoje? O que eu preciso beber? Quanto de água eu preciso beber? Nos mínimos detalhes. Será que eu preciso ir no médico tal? Deus me ajuda. No meu trabalho, puxa, eu preciso escrever uma coisa, Deus me ajuda. Nos mínimos detalhes, tá? Será que eu saio agora? Será que eu não saio agora? Deus me ajuda, conecta, faz uma oração, tá? Então é isso, tá? Que eu tenho para vocês hoje, é para falar sobre isso. Eu falei para vocês hoje aqui da minha primeira crise, tá? Só acho que eu não contei tudo sobre essa crise, tá? Foi a primeira, foi depressão. Eu fiquei uma semana em casa catatônica, não conseguia levantar para tomar banho, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada, só ficava sentada em estado meditativo, porque foi o impacto, né? Aquelas coisas que estavam acontecendo na faculdade, aqueles olhares, eu não conseguia receber, né? Mas por que aquilo aconteceu comigo? Porque deu match com um gatilho, né? Foi um gatilho emocional de uma vida pretérita minha, onde eu fui execrada socialmente e eu fiquei com medo de ser execrada socialmente novamente, tá? E aí não consegui sair de casa, fiquei uma semana inteira dentro de casa. Meus pais me cuidaram, não chamaram um psiquiatra dessa vez, tá? Foi a primeira crise que eu tive. Eles, com o amor deles, né, foram ali, né, Sani, vamos aqui, né, vamos, aí fizeram uma mesa repleta de coisas que eu gosto de comer, sabe, com todo o amor ali, e eu criei uma coragem ali, veio uma coragem com todo, fui preenchida daquele amor da minha família, né, e aí eu criei uma coragem e, não, hoje eu vou para a faculdade, e decidi enfrentar. Mesmo ainda com medo de receber olhares, eu decidi, vou enfrentar. E fui. E aí depois tudo voltou ao normal, tá? Então foi isso, só para fechar essa experiência, né? Que foi a primeira crise que eu tive. E te dizer, você não é bipolar, você é um ser multidimensional. Aqui eu falei de vidas passadas, mas existem vidas paralelas e existem vidas para além dessa dimensão aqui que nós estamos vivendo. Tem a quinta, sexta, sétima dimensão, a 13ª. Pode ser que seu espírito está encarnado agora aqui, mas tenha uma alma tua, uma parte do teu espírito está encarnado num planeta lá da 13ª dimensão. E muitos aqui que eu pude comprovar também das minhas experiências são anjos que estão encarnados aqui na Terra, tá? Mas isso é um assunto para depois, a gente vai expandir, a gente vai chegar lá, tá? Mas assim como tu tem um componente sombra, tu tem um componente luz, tá? Todos nós, na nossa essência, somos luz, tá bom? Isso que eu quero que você tenha em mente. Brilhe a tua luz, não se feche por nenhum rótulo, não deixe ninguém rotular você de nada, tá? Não precisa ninguém ficar sabendo também que você recebeu esse diagnóstico, tá bom? Isso é uma coisa aqui que a gente fala entre nós, tá? No sentido da gente se fortalecer e eu passar um pouco da minha experiência que eu vivi aqui para vocês também e poder auxiliá-los aí de alguma forma, tá? Nós somos seres multidimensionais, tá? Não precisa culpa, não precisa karma, é só fazer a luz, focar na luz, pedir auxílio espiritual da
dos anjos de Deus, dos amigos de Deus, que eles vêm nos auxiliar. Tá bom, pessoal? É isso. Um grande beijo no teu coração, um grande abraço e até mais.